Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Estimular a geração de riquezas é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de um país. A geração de riqueza se refere à criação de valor econômico através da produção de bens, serviços e atividades de uma maneira geral. Essa geração de riqueza tem várias implicações e importâncias. Estimular a geração de riqueza também encoraja o empreendedorismo, uma vez que os indivíduos veem oportunidades de criar negócios e produtos que atendam às necessidades da sociedade. A geração de riqueza impulsiona o crescimento econômico, permitindo que a economia se expanda ao longo do tempo. Isso cria oportunidades de emprego, aumenta a renda das pessoas e melhora o padrão de vida de uma forma geral. Empresas bem-sucedidas geram empregos, proporcionando meios de subsistência para a população. Quanto mais riqueza é gerada, mais oportunidades de emprego são criadas em diferentes setores da economia. A geração de riqueza contribui para a redução da pobreza, uma vez que proporciona oportunidades econômicas para as pessoas melhorarem suas condições de vida e saírem da pobreza. A geração de riqueza também aumenta a arrecadação de impostos, o que permite que os governos financiem serviços públicos essenciais como saúde, educação e segurança. Eu estou trazendo esse texto, essa discussão para você, para mostrar o seguinte: nós vivemos numa sociedade que vive discutindo sobre tudo, mas não discute sobre geração de riqueza. A discussão quase sempre é sobre a erradicação da pobreza e por aí vai. Se a gente virar a chave, inverter a pauta e focar na geração de riqueza, a mudança de prática e de postura pode proporcionar uma evolução econômica mais forte, capaz de gerar novos negócios, uma sociedade mais dinâmica e fazer com que a gente saia dessa pasmaceira em que a gente se meteu há alguns anos e que está nela e que parece sem perspectiva. É por isso que esse programa existe, sempre, para trazer mensagens nesse sentido a você, para instigar e para mostrar experiências de sucesso de empresários e empreendedores aqui do Estado que transformaram as suas vidas, as vidas dos seus familiares, do seu entorno, com empresas que criaram, com experiências que criaram e, dessa forma, estimular você a compreender a importância de você decidir o que você quer fazer e mudar o seu padrão de vida. Tudo depende de você. É como diz um ditado de uma estrela nacional da palestrante, que ele diz o seguinte: Deus só diz sim. Tudo depende de você. Hoje eu vou começar aqui com a Alessandra Abreu. Ela é proprietária do Hangar 42, que é um centro de treinamento de calistenia. Alessandra, bom dia. Satisfação tê-la aqui no Mundo dos Negócios. Bom dia a todos. Primeira coisa, eu vou pedir para você me explicar o que danado é calistenia. Calistenia é uma atividade que você faz apenas com o peso do corpo, né? Então, a máquina maior é o seu corpo. Então, todas as modalidades que a gente trabalha no Hangar 42 é feito apenas com o peso do corpo. Isso quer dizer que quem tem mais peso tem mais eficiência no exercício ou não? Mais ou menos. Não é? A gente pensa logo porque... Vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Também, né? Por causa de falta de flexibilidade, é isso? Também. Falta flexibilidade, vai sentir mais porque é mais pesado, né? Sim. Mas aí a gente tem alguns equipamentos, tipo band, que é um equipamento que a gente usa, que é aquelas bands de borracha, que ajuda você a fazer o exercício melhor, com mais postura, porque quando a pessoa não tem muita força, é isso que a gente usa lá, é a band. Sei. Quando é que você decidiu empreender? E como foi essa decisão de eu vou empreender? Eu sempre fui funcionária do setor privado, né? Eu trabalhei os 15 últimos anos num banco, eu era bancária, trabalhei em vários bancos, um foi comprando, eu fui passando, e aí eu saí do banco e queria
trabalhar com a coisa própria, né? Queria encontrar o seu caminho. Meu caminho eu trabalhei um tempo com meu esposo na empresa dele, Eduardo o quê? Eduardo Bayerland, né? E RN Borracha, pode RN dizer. Borrachas, Via Malha, né? A gente tem essas duas empresas, além do Hangar 42. Sim. E aí a gente conheceu a calistenia através do nosso filho, que eu sempre gostei de treinar, eu sempre fui atleta, e aí a gente conheceu através do nosso filho que uma amiga chamou para ir conhecer a calistenia, e nós íamos correr no Parque das Dunas e a gente foi fazer a calistenia lá. Então, tudo começou nesse treino de calistenia no Parque das Dunas, que era todo sábado, era uma equipe de professores que davam esses treinos no Parque das Dunas, e a gente foi um dia e se apaixonou pela calistenia, e daí surgiu a ideia de colocar uma empresa de calistenia, porque a gente fazia nas praças, né? A calistenia é feita em praças. Então, no Brasil, acho que tem 3 centros calistênicos só. Ah, é? E um é o de vocês? Um é o nosso. Então vocês foram pioneiros aqui no Nordeste? No Nordeste, fomos pioneiros. Pois interessante. E Só somos isso. os únicos aqui também, né? Sim. Só tem o hangar mesmo. A calistenia não tem exercício de movimento? Corre ou é parado? Como é? Corre sim. Corre? Pode correr, mas lá a gente utiliza muito corrida estacionária, Sim. que é parado fazendo a corridinha só. Não tem muita corrida, não. Tem gente que diz que depois dos 40 não é bom correr. O que é que você acha? Isso é verdade? Eu acredito que sim. Eu mesmo parei de correr. Porque tem gente que diz que maltrata tornozelo, Isso, joelho, bacia. E tem gente que continua correndo. Não, porque depois dos 40 que eu me sinto melhor correndo, eu escuto muito isso. Mas tem que fortalecer, né? Você fortalecendo, você pode fazer todas as atividades. Agora tem que ter o fortalecimento para poder fazer esse tipo de exercício, né? A corrida, porque ela realmente vai chegar algum tempo que vai pedir para você parar se você não estiver fortalecido. Você com o músculo fortalecido é muito interessante. Eu escutei uma continuar. especialista dizer o seguinte: o homem não foi feito para correr. É verdade isso? Estou explorando esse lado seu para poder trazer informação técnica para o nosso Eu já corri telespectador. muito e eu gostava demais. Hoje em dia, realmente, eu não corro mais. As médicas, tipo a ginecologista, a dermatologista, falou que a gente perde muito radicais livres e depois dos 40 não aconselha você correr muito. Mas o cardio é muito importante para qualquer atividade. Mesmo você fazendo uma musculação, é interessante você ter o cardio, porque o cardio ajuda você a ter força também. Se você não tem um bom cardio, você não vai conseguir ter força. Você está vendo aí, tá? É orientação técnica na veia, como diz o outro, né? Me fala um pouquinho do Hangar 42. Qual é o perfil do cliente desejado por vocês? Lá, a maioria dos clientes são alunos de 25 a 35 anos, mas a gente tem alunos de 5 anos de idade até 70 anos. Ah, é? Então, a gente consegue adaptar o exercício para qualquer aluno. A gente já teve cadeirante, teve deficiente visual, né? Acho que é isso, deficiente visual. Então, e treinava todo mundo junto na mesma turma. Qual é a característica fundamental da calistenia? Por exemplo, o benefício que ela gera? Qual é a característica, por exemplo? Porque tem algumas academias específicas têm características próprias. Umas trabalham muito com aeróbica, outras coisas, com muito peso. Tem essas academias hoje que estão na moda que pegam uns pneus grandes, umas coisas que fazem um movimento grande. O crossfit. O crossfit, então tem muitas variações. Como é que você caracterizaria a calistenia? A calistenia, ela utiliza só o peso do corpo, né, como já Sim. foi dito, e ela trabalha todo o seu corpo. Apesar da gente ter momentos de... Cada dia da semana a gente trabalha um músculo diferente. O foco é em flexibilidade? Também. Também. A gente, Alongamento? na aula tem esse tempo de flexibilidade. A gente começa com alongamento, depois o aquecimento, depois o workout, que é como é que eu posso dizer? O que foi focado realmente, porque cada dia da semana existe um enfoque, que é... Então, tem uma programação. Tem uma Quer programação. dizer, de acordo com o perfil do cliente, você faz uma programação para ele A assim? gente tem uma programação para todo mundo. Ah, sim. Como é que funciona? Um dia a dia de leg, outro dia a dia que é perna, né? Peito, costas, então todo dia, só que a gente usa as palavras em inglês. São 5 enfoques que a gente usa, certo? E esses enfoques, eles são feitos na semana
E termina que você pode treinar todos os músculos na semana. E ele utiliza realmente o peso do corpo e ajuda você a ter um ganho real de força. As pessoas tomam conhecimento da existência da calistenia quando? Eu estou lhe perguntando porque eu não conhecia. Uhum. Depois que eu soube que a gente ia fazer essa entrevista, foi que eu fui me informar sobre o que era calistenia, como era, eu não tinha conhecimento da existência da calistenia. Como é que as pessoas conhecem no mercado? Tem alguma comunicação específica? Tem algum tipo de recomendação, orientação médica? Como é? A maioria das orientações é que é exercício que não prejudica, porque é de baixo impacto. De baixo impacto, você não faz um exercício que vai lhe causar um dano, porque as repetições são repetições, você só vai fazer o que realmente você consegue fazer. Certo. E com o tempo que você vai ganhando força, resistência, você vai aumentando e progredindo a forma de se exercitar, né? Um exemplo tem gente que faz flexão apoiado na parede, outros que fazem de cabeça para baixo, apoiado na parede, mas de cabeça para baixo. Então, isso é uma progressão do exercício. A pessoa escolhe. Escolhe, E o exercício lá na hora é adaptado. Você vai chegar e vai ter gente que faz o exercício de uma forma e outro de outra, dependendo do seu nível. Vamos falar um pouquinho sobre o negócio em si. O que estimula você, como dirigente de uma academia, vamos chamar dessa forma, em vez de você falou um centro de treinamento, mas é uma academia. O que estimula você a tocar uma empresa desse tipo? Poder ajudar outras pessoas. Na verdade, o meu maior incentivo é ver as pessoas bem, chegando lá de uma forma e dizer, aqui eu me sinto bem, aqui faz bem. Às vezes eu estou no trabalho e quando eu lembro, vou para um hangar, já vejo outra forma de pensar, venho aqui, me sinto bem. Então, isso é muito legal. Você que faz o acompanhamento, você mesma faz o acompanhamento das pessoas, dos clientes? Eu que atendo a maioria das pessoas lá, eu faço a parte do social lá. Sim, do relacionamento. Do relacionamento, interessante isso, né? Vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos já com o programa Mundo dos Negócios. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. No começo do primeiro bloco, eu falei sobre geração de riqueza. Queria que você pensasse o seguinte: é preciso que a sociedade se preocupe em gerar riqueza, não apenas e tão somente em combater a pobreza. Só a geração de riqueza é capaz de alavancar a sociedade e transformar todos nós no sentido de uma qualidade de vida bem melhor. Eu estou conversando aqui com a Alessandra Abreu, que é proprietária do Hangar 42, que é um centro de treinamento de calistenia. Já explicamos o que é calistenia. Se você está ligado desde o começo, você já assistiu. E eu vou falar agora sobre o negócio em si, sobre business, sobre empreender, porque a Alessandra deve ter uma linha de valorização do empreendedorismo, e isso é uma coisa que é importantíssima, porque estimula você, mostra a você os caminhos, o que fazer, como fazer, para construir uma vida mais sua, mas dependente apenas do seu esforço. Alessandra, que visão você tem da sociedade, da nossa sociedade, sob o ponto de vista do empreender, do fazer as coisas? Como é que você avalia, com a sua ótica de quem atuou já em empresa privada, em banco, como você falou, e hoje comanda uma empresa? É muito importante isso. A gente sabe que a economia não está muito boa, né? Mas a gente luta dia a dia para conseguir melhorar isso, né, dando emprego às pessoas, né? Lá a gente tem 15 funcionários, então, assim, gerando emprego para todos eles, para todas as famílias dele, né? E a gente abre um leque para várias pessoas verem que a gente tem 5 anos já, né, de empresa e tem um objetivo de crescer ainda mais. Vocês vão levar esse projeto de vocês para o estado afora? Como é? Vai crescer o quê? Nessa unidade? A gente pensa em botar uma outra unidade, mas isso antes da pandemia já tinha um projeto, só que esse projeto foi paralisado, né? É porque a pandemia paralisou tudo, Paralisou tudo, exatamente. Eu nunca vi, na história, eu nunca tinha visto nada parecido com a pandemia. Nós ficamos trancados dentro de casa, sem saber o que fazer, e vendo
as pessoas enfrentando uma doença gravíssima, com tanto sofrimento impressionante. Eu perdi muitos amigos na pandemia, nessa Covid-19. Então, até hoje, a gente tem a saudade e o sofrimento que a gente passou serviram e servem para estimular a gente, que a gente tem que não esperar por nada, né? Tocar a vida para frente, porque... Trabalhar, né? Trabalhar, produzir, tocar para frente. Você estava falando da economia e eu estava me lembrando. A gente vive sempre numa economia complicada. Tem sobressalto a vida inteira. Eu não me lembro de, em algum tempo, a gente teria dito o seguinte, a economia está uma maravilha. Ótima. Eu não me lembro. Exatamente. A vida inteira da gente foi sofrendo, porque é o seguinte, não é o seu caso, mas é o meu. Por exemplo, eu enfrentei inflação de 80% ao mês. Quem está assistindo não tem a menor ideia do que significa isso. Quando eu falo para as pessoas o que era isso, as pessoas não têm noção. Porque você tinha por exemplo, você tinha uma despesa com a folha de pessoal da sua empresa, no começo do mês era R$10.000. Quando chegava no final do mês, era multiplicado por 80 essa despesa. É da minha época, viu? Você pegou isso? Mas não é uma loucura, né? É. Então, a gente teve inflação. A gente teve não sei quantos planos, esses planos econômicos para acabar com a inflação. Acabar com a inflação. E, momentaneamente, eles tinham um certo sucesso e depois voltavam, a inflação voltava ainda Mudava mais de forte. moeda, né? Aí teve Tirava o zero. O RV, né? Aí depois passou O RV foi que começou a salvação. a salvação. A partir dali começou a estabilizar a economia e a gente passou a ter uma economia estruturada, organizada. Só que enfrentamos outros problemas, porque, historicamente, os governos brasileiros eles não têm um foco na disciplina econômica. Os governos são gastadores, de uma forma geral. Eles são indisciplinados e isso gera inflação e gera mil problemas. E a gente vem enfrentando... Gasta mais do que ganha, né? Gasta mais do que arrecada, exatamente. E a gente vem enfrentando essa dificuldade ao longo do tempo e aprendendo que nós só temos um caminho, que é não parar, é não desistir e tocar para frente. Trabalhar todo dia, tocar para frente, né? Você está otimista com o Brasil? Não muito, mas tem que trabalhar, né? Tem que ser otimista. Tem que ser otimista, Nós né? somos... Acreditar que vai dar certo, né? Nós somos condenados ao otimismo, né? Exatamente. E acorda todo dia, diz, vai dar certo, vamos para frente. E tá dando, mas com muito trabalho de verdade. Mas esse trabalho é um trabalho que recompensa, né? Com certeza. Você fica feliz com o que você faz? Fico muito feliz. E é bom você trabalhar numa coisa que você gosta de fazer, né? Sim. Que não é todo mundo que tem essa oportunidade de trabalhar em algo que gosta de fazer. Eu gosto muito de trabalhar, a gente acorda todo dia 4 horas da manhã, saio de lá às 18 horas, mas é muito gostoso, apesar de tanto trabalho. Você tem a recompensa porque trabalha no que gosta, mas também porque tem a recompensa financeira, dá Também resultado. Dá resultado, exatamente. O trabalho é só focado no resultado financeiro ou não? Não. Não é só focado no resultado financeiro. Qual é o grande objetivo do empreender para você? O empreender é gostar realmente de fazer o que você está fazendo, né? E aí eu acho que tudo isso vem o sucesso, vem o valor realmente de ter aquele... poder pagar tudo, poder, no final, aproveitar a vida. Eu sempre falo sobre empreender aqui, o telespectador vai até achar que é uma repetição, que é um lugar comum, mas é porque é o seguinte, a gente vive quase que como um processo de catequização, para mostrar às pessoas que o empreender proporciona a elas uma vida completamente diferente. Você estabelece os seus objetivos, você estabelece os seus horários, você estabelece o que quer fazer, como quer fazer, com quem quer fazer, mergulha, se dedica, trabalha e certamente, se trabalhar bem, vai ter sucesso. E tendo sucesso, beneficia a família inteira, né? Você é de uma casa de empreendedores, né? Porque você falou que seu marido, Eduardo, trabalha com outros negócios também. Negócios. E foi assim, eu aprendi muita coisa com ele, na verdade, né? Nós já somos casados há 29 anos, então eu aprendi muita coisa. Como eu sempre fui funcionária de empresa privada, essa parte de estímulo de empreendedorismo, realmente eu aprendi com ele, porque lá eu tinha aquele emprego certo, né? Passei 15 anos trabalhando em banco, então era um negócio que... O bom de trabalhar em empresa privada é isso, você ter seu saláriozinho todo final de mês ali correto, mas eu não tinha os benefícios que eu tenho como empreendedor. Hoje, se eu quiser dizer, eu vou viajar amanhã,
E aí eu deixar tudo organizado, ok, a gente viaja, deixa os funcionários lá, todo mundo sabendo o que tem que ser feito, e é tudo maravilhoso. Agora, eu não tinha essa possibilidade, a não ser quando eu estava de férias, né? Mas tinha meu salário ali, certinho todo mês, isso era coisa boa. Mas, por outro lado, hoje eu acredito que seja bem melhor ser empreendedora do que na época que eu trabalhava como funcionária do setor privado. Você, inclusive, pode ter um ganho salarial maior, né? Maior, exatamente. Mas qual é a importância que você acha, para quem quer fazer as coisas, como a gente está falando aqui, da disciplina? Muito importante. Existe alguma atividade que vai para frente sem disciplina? Nenhuma. Hoje a gente tem aquela rotina, eu faço uma rotina diária, né? Então eu sei a hora que eu chego, na hora que eu paro para pagar as minhas despesas, né? Minhas contas, terminou, tem a hora que eu vou dar aula, tem a hora que eu estou ali para atender os clientes, então tudo isso é rotina, todo dia. Eu entro naquela rotina, lógico, tem dia que você sai, né? Que acontece um imprevisto ou outro, que isso é normal, mas vamos levando e dá certo. As pessoas do seu relacionamento, fora da família, lhe estimularam ou lhe desestimularam quando você estabeleceu, quando você montou o Centro de Treinamento de Calistenia, o Hangar 42? A maioria desestimularam. É impressionante isso, né? E hoje eu digo muito, se eu fosse depender dos meus amigos ali que estão na minha agenda, amigos mesmo, para estarem lá no meu empreendimento, a gente não tinha evoluído tanto, entendeu? Então é tudo realmente pessoas que a gente conheceu devido à empresa. Quer dizer, o esforço da empresa, ele vai além das amizades. Com certeza. Eu escutei neste programa muitos testemunhos nessa área. Teve um caso que eu nunca esqueci, de um empresário que produz pamonha lá em Martins. Ele deve estar assistindo aqui, que ele sempre assiste a gente, é uma figuraça. E aí, ele contava que, quando ele foi montar essa empresa de pamonha, ele foi vereador lá, ele morou em São Paulo e tal, os amigos mais próximos desestimulavam ele. E ele decidiu fazer, fornecia 5.000 pamonhas por dia a diversas cidades no entorno de Martins, e ele fazia, a empresa começou a crescer, e um belo dia, ele comprou um carro, um Land Rover, desses Land Rover mais caros. E aí encontrou com esse cara, um dos caras que desestimulava. Aí o cara disse, poxa, esse carro é seu? Ele disse, pamonha. Ele contou para mim essa história aqui ao vivo. E eu nunca esqueci, porque se você não tem interesse, né, que está assistindo aqui, as pessoas, não tem interesse em buscar o seu caminho, em vez de desestimular, estimule. Apoie as pessoas. Seja próximo, porque o sucesso dela pode lhe beneficiar de alguma forma. Agora, se você torce pelo fracasso, torce pelo quanto pior, melhor, aí todos afundarão juntos e a sociedade ficará mais pobre e, consequentemente, deixará de oferecer mais oportunidades a quem tanto precisa, porque se a sociedade está em movimento, está em evolução, ela precisa de ter oportunidades para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, para as pessoas que querem comprar, que querem, enfim, ter uma participação ativa nessa própria sociedade. Realmente tem que ter muita coragem, porque nós mesmos, o pessoal diz, mas vocês vão montar uma coisa que não existe, um negócio que hoje é feito em praça. Eu disse, exatamente, a gente vai montar uma coisa que não existe. Por quê? Porque eu acredito que vai dar certo. E aí foi o que aconteceu, porque hoje, antigamente, a calistenia só era feita em praça, então você ia treinar, tomava banho de chuva, sol, né? Tinha dia que não tinha lugar para ir no banheiro, então eu disse, não, eu vou botar uma coisa com qualidade, vai ter o treino, você está lá, tem um espaço onde você se sinta bem, então isso foi o que aconteceu. A gente colocou e graças a Deus deu certo, com um mês a gente já tinha mais de 100 clientes, então foi um boom. Muito legal. Deu super certo, hoje a gente tem uma gama enorme de clientes, já passaram por lá acho que mais de 5.000 clientes e eu sinto que o hangar ajuda as pessoas a conhecerem realmente o que é calistenia, porque a maioria das pessoas não sabem o que é calistenia. Muita gente já fez, acredito, na pandemia. A maioria das pessoas fizeram calistenia, mas não sabe que foi exercício feito com o próprio corpo. Sim. Entendeu? Queria um recado seu para quem está nos assistindo aqui. O programa está chegando no finalzinho, é um recado, temos aí 1 minuto e pouquinho. Eu queria uma mensagem sua para quem está nos assistindo. Com foco nesse empreender, nessa busca por iniciativa própria, nesse procurar o seu caminho. Empreenda, vale a pena, é bem sacrificante, mas no final
vocês vão ver que é como é que eu posso dizer? Uma parte que vocês vão dizer, tudo que eu fiz valeu a pena. Quem olha para trás, quem empreende, que se realiza e olha para trás, invariavelmente, os testemunhos aqui são todos dizendo o seguinte: eu sou muito feliz, eu trabalhei porque eu gosto de trabalhar. A verdade é assim, tem que gostar de trabalhar, porque tem gente que não gosta de trabalhar, Exatamente. Né? Você tem que gostar de trabalhar, você tem que ter inteligência emocional para se relacionar com pessoas que muitas vezes não têm a educação que você tem, não tem o estilo que você tem. A sociedade tem de tudo, tem pessoas extremamente elegantes, bacanas, mas de vez em quando a gente encontra ali aquelas pessoas que são menos felizes, né? Que são mais chatas, vamos usar essa expressão, né? E você tem que saber lidar com todo mundo, né? É um desafio diário, né? É um desafio diário de verdade. Mas a recompensa sempre vem. Eu conversei aqui com a Alessandra Abreu, do Hangar 42, esse centro de treinamento de calistenia. Ela mostrou aqui o que fez, o que faz, como ela faz as coisas. Acho que foi um bom exemplo para você que está nos assistindo. Eu espero que você tenha gostado e que se estimule com essa experiência de Alessandra. Muitíssimo grato. Convido a todos a conhecer o Centro de Treinamento Calistênico. Tenho certeza que todos vão gostar. E eu estarei lá aguardando vocês. Pronto. Fica na Avenida Nascimento de Castro, você falou. Nascimento de Castro, 2144. Pertinho da Chaveira Silveira. Isso. É isso aí. Muito grato por sua participação aqui, Alessandra. Obrigada Muito obrigado a você pela participação. Um abraço aí para o Eduardo. E o Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo, às 10h30, aqui na TV Tropical, Record TV. A você, uma excelente semana e aproveite bem o seu final de domingo. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial.